E que vai a fé mesmo, testar a nossa fé. É igual as passagens de Cristo, né? Quando o Pedro estava ali no mar, no alto mar, lá na pesca lá, né? Que Deus veio andando sobre as ondas, Cristo veio andando sobre as ondas, né? Todo mundo ficou com medo. Aí Pedro, e Cristo teve que acalmá-los. Não, tenha medo, sou eu, né? Aí Pedro disse: se for tu mesmo, que eu vá andando até ti, sabe? E ele pegou: se o Senhor for o Senhor mesmo, eu vou até ti. Deus falou: venha, Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas. Sabe, ali é o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. A fé que move montanhas, a crença, né? É igual o centurião, o pedido bonito que o centurião fez, né? Ó, você vê como é que é a fé. Não tem religião, porque centurião não era nem da religião dos hebreus, lá era de outra religião. E Deus, né? Cristo fez um milagre na vida dele. Ele creu no Cristo, sabe? Ele chegou, olha como é que ele soube pedir, mano. Como a gente não sabe pedir, né? Quando a gente pede para Deus, ele responde. O centurião pediu, né? Chegou para ele: Senhor, não sou digno que você entre na minha casa. O meu servo se encontra muito doente, sabe? E eu sei, ó, se você falar uma palavra, sabe? Eu sei que ele vai se curar. Eu sei disso, eu acredito nisso. Porque, ó, você vê, uma pessoa de fora viu todos os milagres e creu. E aquele povo de dentro da religião fazia o quê? Debatendo lá, querendo derrubar Cristo. Era tudo combinado, milagres acontecendo, e o povo: não, é combinado, isso não pode. Hoje nós vivemos no mesmo modo, sabe? Às vezes acontecem milagres e a gente não acredita, sabe? É combinação, combinado, sabe? Porque o milagre vai acontecer por aquelas pessoas que creem, né? Se você crê em Cristo, realmente o milagre vai acontecer em sua vida. Porque lembra aquela passagem que Cristo foi aonde ele morava lá, onde ele nasceu, né? Que era conhecido. E ali não pôde ministrar milagres, a não ser poucos enfermos que ele curou, por falta das pessoas crerem, elas se fecharem. Mas esse aqui não é o filho de José lá, aqui não estão seus irmãos, suas irmãs. Esse não é o Cristo lá, Jesus. Então, as pessoas não criam, né? Colocavam dúvida nas pessoas ainda, sabe? E hoje então é a mesma coisa. Você vê, a gente fala que Deus cura, salva, liberta, só que as pessoas, elas não creem no coração, elas têm dúvida. E muitas das vezes ainda tem pregações e palavras que em vez de nos trazer para Deus, nos afastam mais de Deus. Por quê? O que a gente anda falando, sabe? Para aquela pessoa que realmente está necessitada de uma cura. Aquele não está, irmão. Deus não vai trabalhar mesmo, porque ela não vai querer, não está precisando. As pessoas que realmente precisam, que tem uma luz, que a luz se chama Cristo, tem uma solução naquele fim de tudo, que ela se encontra, igual aqui Elias estava no fundo do poço ali, irmão, na tristeza profunda, pedindo. Você vê um profeta usado por Deus, né? Um homem usado por Deus, né? Sabe? De repente a pessoa se encontrar num medo, numa depressão tão grande, pedir a Deus que matasse, que levasse ele embora, que eu morra, não aguento mais, sabe? Só que Deus tem planos. Enquanto Deus não, teu propósito não se cumprir nessa terra, Deus é contigo. Então não se desvie do caminho, não se afaste. Se aquele centurião, você tem uma ideia, se aquele centurião não fosse até Cristo e não acreditasse em teu coração que aquele teu servo poderia ser curado, ele não tinha sido curado, ele não tinha recebido a cura, né? Para isso ele creu, ele sabia. É por isso que eu falo, ele viu acontecer e não duvidou. Ele ouviu as pessoas certas, né, comentando: isso é combinado, isso é isso, isso é aquilo. E ele creu, porque ele viu o que acontecia e ele mesmo tirou essas conclusões. Eu já vi milagres, irmãos, nessa minha caminhada aí, vi milagres acontecendo, porque eu também era duvidoso,
ficava meio assim nos embalos das pessoas, quero ver se é verdade mesmo esse troço, ficava lá. Porque antigamente, né, quando eu comecei